Oi, meu nome é Giane e eu tô aqui para falar um pouco do Jonathan, meu psicólogo. Agora em janeiro de 2021, vou fazer 2 anos que eu tô sendo acompanhada por ele. E hoje eu tenho muita coisa para falar, mas eu preciso simplificar, porque senão eu vou ter que fazer um vídeo que vou ter que fazer um filme. Aliás, é um best-seller, mas eu vou tentar ser um pouco difícil. Eu vou tentar falar o básico, pelo menos. Eu iniciei a minha terapia com o Jonathan em 2019, bem no início de 2019 mesmo. E quando eu iniciei essa terapia, eu fazia uso de um antidepressivo muito forte. Eu não queria saber mais de viver, de seguir em frente. A única coisa que eu me preocupava era com a minha filha. Na verdade, eu só levantava da cama todos os dias por causa dela. Ela ainda é uma criança e eu me peguei nisso naquele momento. E por conta desse antidepressivo que eu tomava, eu não tinha condição, eu não tinha vontade de nada. Eu começava a trabalhar às 7 da manhã, ia até às 6 e eu terminava, tomava um banho, deitava na cama e dormia até o outro dia. E era assim de segunda a segunda, porque nos dias de sábado e domingo eu fazia a mesma coisa. Eu não queria saber de sair, eu não queria ir pra praia, eu não queria ir pra lugar nenhum. Era só isso. Só que o que eu não sabia é que, além de eu estar passando pelo processo depressivo, eu não sabia que uma das coisas que estava me fazendo mal era justamente o remédio. Porque um remédio para você, um antidepressivo, para você tomar ele, você precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E o João sempre me falava: Jane, você precisa procurar um psiquiatra para saber como está a situação desse antidepressivo que você toma. Mas eu não queria saber de psiquiatra. Para mim estava muito bom do jeito que estava, porque eu dormia. Então, para mim, dormir era aniquilar a dor, quando na verdade eu estava só guardando ela dentro de mim. E isso me acarretou assim, inúmeros problemas que eu não vou poder contar aqui agora, porque senão eu corto o vídeo. Até que um dia, eu menosprezando o poder desse antidepressivo sobre minha vida, eu esqueci de mandar manipular. E continuei tomando o clonazepam. Só que eu fui percebendo assim ao decorrer dos dias que eu fui ficando muito nervosa, que eu fui ficando muito alterada e eu não entendia por quê. Até que lá assim, pelo 30º dia mais ou menos, eu me dei conta de que eu não tinha manipulado o remédio. E eu já estava, o nervosismo que eu estava dentro dele era por conta de uma abstinência medicamentosa que eu estava sofrendo por causa desse antidepressivo. Aí eu imediatamente falei com o Johnny, eu tinha chegado de uma sessão dele, e quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito nervosa com uma situação que ocorreu, e eu me dei conta, porque sempre que eu ficava nervosa demais, o que eu fazia? Ia lá e tomava o remédio.
E quando eu passei por essa situação de estresse extremo, para mim, que foi o estresse extremo, o que eu fiz? Eu fui procurar o remédio, não achei o remédio. Aí que eu fui me dar conta de que eu não tinha mandado manipular o remédio e que também eu estava sem tomar o remédio. E que aquele estresse todo, aquele nervosismo todo que estava acontecendo comigo era por conta da abstinência. Aí eu entrei em contato com o Jonathan, como eu disse, e ele falou assim: Giane, aguenta mais um pouco. Você acha que você consegue ficar sem tomar esse remédio até a próxima... Era quinta-feira. Até a próxima quinta-feira? Eu digo, eu queria dizer que não. Mas ele é o meu psicólogo. Era a pessoa de maior influência para mim naquele momento. Então eu resolvi acatar. E aquela uma semana foi terrível. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Porque quando você não sabe, você sofre. Mas quando você sabe, você sofre muito mais. E foi o que aconteceu comigo. Então a gente entrou nesse processo de abandonar o remédio, e eu consegui. Consegui me desintoxicar. E a gente continuou o nosso processo. Depois eu tive vontade de parar, porque eu não via esperança realmente nenhuma. E às vezes a gente até ouve ainda, né? Essas vozes nos dizendo que a gente não vale nada, que a gente não é nada, que a gente não merece nada. Mas nesse período, o Jonathan foi imprescindível na minha vida. Porque ele foi introduzindo na minha vida verdades que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Palavras de afirmação que eu não conhecia. Eu comecei a conhecer coisas e a entender coisas que tinham se passado comigo que eu não imaginava que era aquilo. Eu não fazia nem ideia que o que eu estava vivendo naquele momento, o que eu estou vivendo agora, boa parte é sequela do que eu vivi no meu passado, um passado mal resolvido. Porque quando a gente não resolve uma situação, a gente tende a sentir aquilo em algum momento. E eu senti. Quando eu comecei a sentir foi da pior forma que você puder imaginar. E eu perdi o prazer por cuidar da minha casa, por cuidar de mim, pela minha profissão. Eu não queria mais saber de exercer a minha profissão. Eu sou costureira já há 27 anos. Aí você pensa, poxa, uma costureira. Costureira sim, amo minha profissão. E eu perdi a vontade de trabalhar. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa que não fosse costura. Qualquer coisa que não fosse costura. Porque eu não queria mais trabalhar de costura. Porque para mim aquilo ali, a minha profissão já tinha me trago amarguras demais. E na verdade não era isso. O que estava acontecendo era que tudo que eu canalizei, deixei ficar dentro de mim durante muitos anos, quando saiu dessa forma. Falta de amor próprio, não queria trabalhar com a minha profissão, com a coisa que eu gostava de fazer, eu não queria mais fazer. E o Johnny insistindo comigo. Eu às vezes chamo ele de Johnny. Aliás, eu normalmente chamo ele de Johnny. Mas é Jonathan. E agora, nesse último ano que a gente passou por
essas pendências tão difíceis, né? Foi também o mais difícil para mim, porque eu perdi meu pai. Perdi meu pai para um câncer. E quando você está passando por um processo de transformação na sua vida e você perde alguém, não importa para que seja, você fica estagnado. Eu estagnei de novo. E para minha infelicidade veio a pandemia junto e isso tudo foi me fazendo desistir, até que eu entrei em um outro processo com o Jonathan. E a palavra foi desafio, ele me desafiou. E eu não vou dizer pra você que eu fui achando que eu ia conseguir, não, porque eu não fui. Eu fui porque eu pensei assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, já que eu não tô fazendo nada, eu vou pagar pra ver. Vamos ver se isso vai dar certo. E o Johnny veio mais uma vez, com toda a experiência que ele tem, com toda a sutileza que ele tem, porque eu sempre digo que o Jonathan não é psicólogo, ele nasceu psicólogo. Sabe aquela pessoa que nasceu para ser o que é? Ele é. Ele é psicólogo, ele não se tornou um psicólogo. Eu falo isso muito com ele, porque as coisas que ele fala, a leitura que ele faz, ela é muito significativa, sabe? E nesse último desafio, eu falo desafio porque foi desafiador para mim. Eu não aceitei pensando que realmente ia acontecer alguma coisa, eu aceitei, eu acho que é mais para pagar para ver, vou fazer. E fiz. E pasmem vocês, em pouquíssimo tempo eu consegui enxergar. Veja bem, eu não voltei a enxergar, eu consegui enxergar, que é diferente. Que eu não voltei com a visão de antes, eu voltei com a visão nova. Eu consegui enxergar a minha profissão, a minha vida, o meu casamento, a criação das minhas filhas, o meu relacionamento com as outras pessoas de uma forma completamente diferente, de uma forma que eu nunca tinha visto antes, de um jeito que eu nunca tinha. Eu comecei a me relacionar com as pessoas com amor próprio. Hoje em dia eu falo com as pessoas, se você não tiver condição de se amar, você é incapaz de amar o outro. E foi isso que aconteceu comigo. Eu creio mesmo, eu preciso de falar isso que eu vou falar agora, eu creio mesmo que Deus enviou o Johnny na minha vida nesse momento, porque foi um momento que eu precisava demais dele. Eu precisava demais de uma pessoa que tivesse a sutileza, a capacidade que ele tem. E ele conseguiu passar isso para mim. Hoje em dia eu converso com as pessoas, eu me relaciono com as pessoas, eu trabalho com amor. Porque eu aprendi a me amar, porque eu nunca me amei. Eu não sei se eu falei a minha idade, eu tenho 42 anos de idade. E nesses 42 anos de idade eu nunca soube o que era me amar. Eu aprendi a me amar agora. E foi uma transformação muito grande para a minha vida. Muito grande mesmo. E eu sei que eu devo isso primeiro a Deus, que colocou ele na minha vida, que colocou o Jonathan na minha vida, que capacitou para poder fazer por mim o que ele fez. Eu sinceramente espero do íntimo do meu coração que outras mulheres e homens também
que passaram por essas coisas, por essas dores, por esses sofrimentos, que a gente muitas vezes vai engolindo, tenham a oportunidade de encontrar um profissional como o Jonathan, como o Johnny foi para mim, sabe? Ele me deu a ferramenta certa, na hora certa, para que eu pudesse parar de cavar no poço, porque eu estava no fundo do poço cavando. E ele lá de cima me gritando e eu não conseguia. Muitas pessoas me gritaram, mas eu não consegui ouvir nenhum. Mas o som da voz dele me trouxe vida, me trouxe uma realidade. Veja bem, não é uma nova realidade, é uma realidade. E eu espero mesmo de coração, se eu pudesse pedir que todos os meus amigos e amigas, as pessoas que eu conheço, fizessem esse processo, eu pediria que fizessem, porque vale muito a pena. É isso. E mais, paz e bem e sucesso. Tchau.